Olá, tudo bem, Eric? Oi, bom dia, Emerson. Tudo ótimo e contigo? Tudo bem também. Prazer falar contigo. Obrigado por ceder o seu tempo para estar aqui conosco no canal Plural, fornecendo essas informações que a gente vai conversar hoje. Imagina, o privilégio é meu, eu que agradeço o convite do Canal Plural. Muito bom estar com vocês hoje. Tá bom. Então, só contextualizando, nós estamos aqui na TV comunitária de São José dos Campos. O canal Plural, então, ele tem a sua concessão hoje dentro da canal 3 da NET, claro, a TV a cabo da região. E também temos as nossas divulgações no Facebook, no YouTube. E hoje aqui entrevistando o empresário de São José dos Campos, Eric Braga. Eric, vamos falar um pouquinho sobre finanças hoje, né, sobre negócio, mas conta pra gente aí como é que é a sua trajetória, se apresenta para o público aí. Legal. Bom, como já apresentado, meu nome é Eric Braga, eu sou natural daqui de São José dos Campos, nascido e criado aqui, com muito orgulho, com muita alegria. E eu sou sócio da Braga Contabilidade e Consultoria, uma empresa que foi fundada pelo meu pai, no ano de 1975. Então, esse ano nós estamos completando 45 anos de vida e de história. E meu pai começou no fundo do quintal, com um escritório na rua Antônio Sais, no centro da cidade, na casa da minha avó. Começou sozinho e as coisas foram evoluindo com o tempo. E eu e minha irmã, que nos formamos em contabilidade no ano de 2001, entramos na sociedade com ele nesse ano, mas já trabalhávamos antes com ele como empregados, né? Então fomos aprendendo na escola da Braga aos pouquinhos, com as atividades que nos eram passadas lá, e tratados como qualquer outro empregado da empresa, Não, né? Não não, não tínhamos teve privilégio moleza. nenhum, moleza nenhuma. Empregado como qualquer outro, o tratamento era igual, as horas a serem cumpridas eram iguais, as regras todas iguais. Isso foi uma ajuda para a gente, né? Porque deu a impressão para a gente de que a coisa é mais séria do que parecia ser quando a gente estava em Perfeito. casa, né? Então a gente foi crescendo. Em 2001 a gente se formou, eu e minha irmã ingressamos na sociedade e desde lá nós estamos à frente da empresa junto com meu pai. Alguns 2 anos, 2 para 3 anos, ele se aposentou e nós estamos tocando o negócio desde então. Então você está num momento de transição e no meio de uma pandemia, Eric, é isso? Exatamente. Então nós É, estamos trazendo aí a, o peso de suportar um nome forte na região, um nome de muita credibilidade. Meu pai era um homem muito conhecido, especialmente pela natureza séria de conduzir as coisas, os negócios dele. E a gente tendo que, nesse meio tempo, se reinventar por conta dessa mudança toda, desse novo normal que tem aparecido por conta dessa pandemia. Além, é claro, de enfrentar os desafios que ela própria traz por natureza, né, a todo o negócio. tá certo. Não é fácil. Você como um empresário, né, um especialista da área contábil, finanças, se você puder falar para nós como é que está a questão dos seus clientes, não falando, expondo, obviamente, mas em geral, como é que você percebeu essa pandemia aí no teu escritório, né? Olhando para os clientes. E depois a tua Eita, experiência também para enfrentar essa pandemia. joia. Basicamente, a Braga ela trabalha com micro e pequenas empresas, né? Então, nosso contato é direto com a ponta. A grande parte dos nossos clientes, eles trabalham com o cliente final. Nós temos também parte da nossa carteira ali trabalhando na indústria, num setor um pouco mais robusto, mas a grande parte dos nossos clientes são pequenos empresários, e esses têm sofrido bastante, né, especialmente aqueles do ramo do varejo e do turismo. É, Sim, essa área foi bem impactada, a parte de bares e restaurantes, ela foi agora
com as liberações do Estado, elas têm começado a respirar um pouquinho mais, apesar de estarem podendo fazer o delivery, né? Que foi algo que algumas das empresas tiveram que se reinventar no negócio, que não tinham essa parte, tiveram que colocar, mas é uma mudança muito drástica, né? Então, as empresas tiveram que se adaptar, sofreram um pouquinho no começo, agora estão retomando, mas tem sido um desafio bem pesado para as pequenas empresas aqui Em termos de, suportar. se você tiver esse número, mas quando você olha o faturamento das empresas, né, dentro desse segmento que você falou, das pequenas, né, micro, como é que foi a queda do faturamento em média dessas empresas, Érico? Olha, no mínimo, a gente teve aí uma percepção de 50% a 60% na redução do faturamento. É muita coisa. Se a gente, é bastante. Se a gente for ser mais específico, tiveram ramos que simplesmente pararam, né? Eles não faturaram por 3, 4 meses, aí é zero mesmo, né? É Então, um isso absurdo. puxou bem para baixo a média do faturamento que a gente administra aqui para os clientes. Exato. Então, isso tudo, né, Eric, tem a ver com o número que foi divulgado aí há 2 dias atrás, né, do PIB, né, do segundo trimestre, que caiu 9,7%. É isso, é o retrato de todo o consumo que caiu bastante nesse momento de pandemia, desde o microempresário até a grande empresa. Você viu, na tua experiência aí, os teus clientes então perderam em torno de 50%, 60% do faturamento, e em alguns casos não faturaram. Aí o reflexo vem nos números econômicos, no PIB. Poxa, Eric, e esses clientes, passado agora já 4, 5 meses, né? Já avançando a pandemia, como é que você está sentindo a expectativa deles com relação ao mercado, a ajuda do governo, né? Como que você está vendo aí esse contexto que a gente tenta apontar agora para uma retomada, tá certo? Perfeito. A gente vinha numa expectativa muito alta para o ano de 2020, né? A expectativa era muito positiva para esse ano, por todas as mudanças que estavam acontecendo e por uma estabilização até do governo, né, que assumiu recente. E foi uma pancada pesada. Nós estamos aqui do nosso lado tentando apoiar bastante os empresários, animar, porque a gente enxerga que no futuro breve a gente tem uma boa retomada. Já percebemos até uma certa aquecida, em alguns ramos que estavam praticamente parados, já começaram a ter um pouquinho de movimento. É um respiro, um fôlego, mas é um desafio, tem sido um desafio bem pesado. Os produtos, os planos que o governo criou para apoiar as pequenas e médias empresas, o que funcionou na prática foi o programa de manutenção do emprego, né? Certo. Então, o governo liberou uma modalidade nova de administrar os empregados nessa Uhum. pandemia. Ele permitiu reduções de salário, com respectiva redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho, e isso está prevalecendo até o final deste ano, né? E isso tem sido um bom fôlego para as empresas de uma maneira geral, né? Agora, as linhas de crédito que o governo disponibilizou, o efeito prático foi praticamente nulo, porque a maioria dessas linhas elas foram disponibilizadas, em teoria elas têm uma burocracia e Uhum. restrições muito pequenas, mas na prática, quando chegava no varejo ali, para os bancos ofertarem isso, os bancos tinham a liberdade de criar regras próprias, e a Certo. própria legislação permitiu, o que dificultou e muito, além dos recursos serem muito reduzidos. Então, o crédito chegava na ponta, no banco do varejo, quando o cliente tentava acessar, as restrições eram maiores do que aquelas que eram previstas, e a linha de crédito tinha acabado. O banco já não tinha mais recursos. Então, olha, Então, olha o que você está colocando, né, Eric? É muito interessante isso. A gente viu que o governo adotou várias medidas aí protetivas, né, da economia,
liberando o crédito, flexibilizando a questão do contrato de trabalho, entre os outros, como por exemplo o próprio auxílio emergencial, né, para aqueles que ficaram aí realmente numa situação complicada. E o que você está dizendo é o retrato de como o Brasil funciona, de certa forma, né? Porque assim, eu tenho um programa grande que libera recursos, depois a gente não consegue aplicar o uso desses recursos, né? Por conta da burocracia. Então, o que você está falando é o seguinte: os empresários buscaram ter acesso a esse crédito, mas esbarrou na burocracia, é isso? Perfeitamente. A vida real do empresário brasileiro é exatamente essa. A teoria muitas vezes é maravilhosa, muito bem explicada, linda. Quando ela vem para a prática, a coisa é um desafio enorme. Só para você ter uma ideia, tem bancos que o crédito ainda nem chegou. Esse crédito que a gente estava comentando, que a gente chama de Pronamp, né? O governo nominou de Pronamp, que é um programa de apoio às micro e pequenas empresas. E tem banco que ainda não recebeu esse crédito, não está disponibilizando. Que absurdo, Então, né? o efeito prático das medidas econômicas adotadas, elas demoraram a chegar, algumas estão chegando, como esse crédito tem chegado agora, chegaram em algumas instituições, mas muito restritas, mas, de fato, o que fez com que a maioria dos empresários ficassem com o narizinho fora da água foi o plano de manutenção de emprego. Só que é aquela coisa, né? O empresário, ele assume um compromisso quando ele faz parte desse programa, o programa, ele não é um programa para pagar salários dos empregados, não é essa a intenção. A intenção é fazer com que as empresas recebam um auxílio para pagar os salários com um compromisso de não demitir os empregados. Então, é uma medida muito inteligente, mas ela pode ser nociva se não for muito bem administrada pelo pequeno empresário, porque ele assume um compromisso com aquele empregado. Então, o tempo que ele ficar em auxílio é o tempo que o empresário tem que manter ele no seu quadro de empregados, porque se ele demitir antes desse prazo, ele vai ser penalizado com multas, Tá e aí certo. tudo que ele pagou, ele vai perder. Deixou de pagar, ele vai perder. Ô, Eric, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, a gente tem essas iniciativas do governo, né, bem colocadas, explanadas por você, e o outro lado, né, e o empresário, ele estava preparado para acessar esses investimentos, vamos falar assim, esse recurso que foi disponibilizado? Porque eu imagino que também o recurso seja disponibilizado, mas existem regras, né? Provavelmente envolva muita parte aí da Braga Contabilidade, que é ter as certidões negativas, ter a contabilidade em dia. Como é que você viu também o outro lado, né? É, do nosso lado aqui, a gente não teve tanta dificuldade com relação à documentação, porque os nossos clientes, em sua grande maioria, apesar de pequenos, são clientes bem organizados. A gente trabalha muito forte essa questão, porque a gente tem a noção de que uma contabilidade bem feita, uma empresa bem organizada, fiscal e financeiramente falando, ela tem mais facilidade de adquirir acesso a crédito e até em licitações, em produtos que o governo disponibiliza. Então, a gente não teve tanta dificuldade nesse sentido, em termos de certidões, de contabilidade em dia. O grande desafio que a gente percebeu é que muitos, não só os nossos clientes, mas numa grande maioria, conversando com outros colegas, é que pequenos empresários não estavam tão preparados para um baque tão pesado. Uhum. Né? Inclusive, até colegas, né, de profissão estão passando por muitos desafios nesse sentido. A gente aqui, meu pai sempre foi uma pessoa muito conservadora por natureza. A nossa profissão de contador, ela traz muito forte isso. É algo, inclusive, que a gente aqui, na nova geração da Braga, tem tentado amenizar. A nossa natureza é muito conservadora. É Então, o princípio aí da prudência, né? Vamos ser prudentes. exatamente, exatamente. Esse princípio é muito forte entre a classe, né, entre os contadores.
É lógico que agora a gente vive um novo momento, a gente tem que arriscar um pouco mais do que se arriscava antes, né? Faz parte do novo normal já há algum tempo, né? Mas nós sempre orientamos os nossos clientes a manter uma reserva financeira para tempos difíceis, né? Então, a gente sempre orientou que os clientes tenham pelo menos 3 meses de fôlego para uma eventualidade. Claro. Tempos atrás, quando meu pai instituiu isso na empresa, eu achava um absurdo, assim, nossa, mas que exagero. 3 meses de reserva para pagar todas as despesas da empresa? O que vai acontecer? Ninguém vai pagar a gente durante esse período? Não vão ser remunerados pelo trabalho? E meu pai mais distante agora, a hora que chegou a pandemia, a gente percebeu, de fato, que essa é uma questão essencial. Essa Perfeito. questão, a questão financeira é uma questão ainda muito fraca culturalmente falando no nosso país. Na Sim, minha opinião, a gente deveria ter isso no ensino básico, finanças perfeito. pessoais, para as crianças já aprenderem conceitos básicos de finanças, para quando chegarem no estágio de virarem empreendedores, empresários, terem boas noções do que fazer com o seu recurso, né? A gente tem o privilégio aqui como contabilidade de tratar isso mais diretamente. Então, a gente tem um pouco mais de facilidade para apoiar as Sim. empresas nesse sentido. A educação financeira, você bem disse, Eric, verdade, tem que ser tratada desde os primeiros anos de vida, de alfabetização, né? Os países desenvolvidos têm esse programa, né, de educação financeira desde quando a criança tem 5 anos. Isso é bom porque entra na cultura, entra também a questão do planejamento, de fazer bom uso, de dar a importância devida ao dinheiro, né, que é um bem, né? É um bem, a gente tem que aprender a tratar esse bem com carinho, né? Então, Perfeito. é isso, sua dica aí muito bem colocada em relação à educação financeira, e 3 meses de reserva quando se chega a pandemia não é muito, né? Não é muito, não é muito. Exato. Acaba que, em alguns casos, como eu relatei para você, tivemos clientes aí que faturaram zero durante todo o período de pandemia e alguns ramos ainda estão sofrendo bastante, estão com o faturamento bem comprometido. Então, felizmente, assim, boa parte dos nossos clientes eles atenderam essa consulta que a gente fez, e a gente faz isso constantemente aos clientes. Algumas dessas empresas estão conseguindo passar por esse momento de turbulência, mas outras realmente estão sofrendo mais, algumas já fecharam as portas, né? E outras estão entendendo que tem que transformar despesas de custeio em investimento, né? Uhum. Mudar ali a forma de entender o negócio, de como administrar, de como gerir o seu negócio, para que coisas como a gente tem percebido, né? Tem empresas entregando prédios, percebendo hoje, né? Que não tem necessidade de ter um prédio enorme para colocar todo mundo para trabalhar lá. Muito Então você tem um bem. custo pesado que pode ser melhor aproveitado nesse Essa recurso, é né? uma questão que eu acho que eu queria até pedir sua experiência mesmo, começou a entrar nela, que eu acho fantástica, né? Que é a tecnologia, né? Então, assim, eu percebi que muitos negócios, né, tiveram que ir para aperfeiçoar os seus procedimentos internos, a forma de fazer, de entregar e de vender. E a tecnologia foi uma aliada. Na semana passada, tive uma entrevista aqui com um empresário também da cidade de São José dos Campos, da área de cultura, o Eduardo Pani. E ele estava explicando como que a tecnologia também pode atuar em favor dos artistas, né? E a gente percebe que é em tudo, a tecnologia está em tudo. Então, dá a sua visão, Eric, para a gente, como que ficou a tecnologia dentro da Braga, para a Braga continuar atendendo seus clientes, e como que os clientes também podem usar a tecnologia a teu favor. Legal. É um assunto que eu gosto bastante. Como eu falei, né, meu pai, ele vem de uma escola bem conservadora, mas felizmente ele sempre foi uma pessoa de cabeça muito aberta. Então, quando a gente entrou no negócio, ele sempre nos deu muita liberdade para poder agregar coisas novas
abrir a empresa para a tecnologia de fato. Então, durante muitos anos, a gente tem investido em tecnologia, desde o começo. E isso, para nós, foi um privilégio, porque quando nós recebemos a notícia e tomamos a decisão de que deveríamos ir para home office, para nós, basicamente, foi só virar a chave. Ou seja, fechamos o escritório e estava todo mundo em casa, com um acesso normal e trabalhando normalmente. Então, para a gente, não foi uma coisa dolorosa, porque a gente veio se preparando ao longo do tempo com tecnologia. O nosso ramo, a contabilidade, a cada vez que passa, cada ano que passa, ela se torna algo mais moderno e mais, ela precisa de mais prática, mais execução mais rápida, porque o cliente tem demandado da gente muito mais consultoria, capital intelectual e o processamento contábil em si. Então, especialmente se a gente olha agora nesse momento de pandemia, a gente teve que orientar a cliente, tem imposto que foi postergado, então a gente teve que procurar os recursos que estavam disponíveis pelo governo em termos de benefício empresarial, benefício de manutenção do emprego, para ajudar o cliente a ter fôlego. Se a gente tivesse concentrado em fazer as operações como a gente fazia há 10 anos atrás, manualmente, mesmo que usando um computador, a gente não teria condições de dar o suporte que o nosso cliente precisaria agora. Então, a tecnologia é algo fantástico. Assim, a gente envolve constantemente em tecnologia, e mesmo em tempos de pandemia, a Braga adquiriu 2 novos sistemas que não tem absolutamente nada a ver com a situação de pandemia. Não foi a pandemia que nos motivou a essa mudança, era um plano estratégico que a gente já tem traçado já há alguns anos, e a situação não mudou a nossa estratégia nesse sentido. A gente continua investindo em tecnologia para poder atender melhor as demandas das empresas. E aí a gente viu que algumas empresas tiveram bastante dificuldade para virar essa chave. Não estavam tão preparadas assim para sair com o seu time para o home office, por exemplo, o servidor não estava estruturado, então tiveram que contratar emergencialmente profissionais e naturalmente a oferta e a procura, ela tem um impacto enorme no custo naquele momento, e tiveram que investir somas de recursos ali que, se fossem investidas ao longo do tempo, não teriam doído tanto no orçamento das empresas. Mas a tecnologia tem nos dado a possibilidade de abrir, inclusive, ampliar o ramo de atividade da Braga. Nós não somos hoje mais uma empresa restrita à contabilidade, à área tributária, à área fiscal, ao apoio trabalhista às empresas. A gente, por conta da tecnologia, a gente tem condições hoje, já oferecemos esse tipo de serviço, inclusive já prestamos para alguns clientes serviços na área financeira. Então, nós apoiamos as empresas na área financeira, fazendo contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, controles bancários, preparação de relatórios para os clientes. Além disso, nós fornecemos consultoria tanto na área empresarial como na área tributária. Então, a tecnologia nos permitiu invadir novos ramos de atividade. Tá certo. E fazer com que a gente tenha um pouco mais de solidez no mercado também. Tá bom. Você falou um pouquinho da estrutura, né? Eu tradicionalmente entendo que escritório de contabilidade tem lá a parte contábil, né, da escrita, a parte fiscal, depois tem a parte de departamento pessoal. Conta quais são as áreas que você hoje tem na Braga, né, e que estão à disposição também dos seus clientes e daquele que precisar de ajuda no aspecto aí contábil, financeiro. Perfeito, Emerson. É um assunto bem interessante. A primeira coisa que eu gosto de falar desse assunto é que a Braga não é um escritório de contabilidade. Como nós éramos conhecidos no passado, né, a empresa contábil. Nós somos uma empresa de contabilidade, uma empresa de apoio ao empreendedor. Então, aqui, a gente se estruturou de uma forma que a gente consiga abranger muitas áreas de uma empresa para permitir com que o cliente concentre-se no seu core business.
Perfeito. O meu cliente é bom em vender, ele vai cuidar do time dele para vender, vai cuidar do negócio dele para vender. Se ele é bom em cozinhar, ele vai se concentrar em cozinhar. E a Braga praticamente consegue cuidar de todas as outras áreas para ele. Que bom. Então, tradicionalmente, a empresa contábil cuida da área fiscal, tributária, contábil, escrituração contábil, registros financeiros e patrimoniais da empresa, e a área trabalhista. Certo. Além de apoiar as empresas na abertura, alteração de societária, criação de novas empresas. E aí a gente começou a agregar novos valores. Uma parte deles, uma coisa que é bem interessante e que tem apoiado bastante os empresários, é cuidado financeiro das empresas. Então, faz uma terceirização do financeiro? Exatamente. A gente faz a terceirização do financeiro do cliente sem ele precisar se preocupar. A gente sabe da deficiência que o brasileiro tem nesse ramo. Então, muita gente tem dificuldade em cuidar dessa parte. Acaba sendo um pouco mais desorganizado, ele não consegue entender a natureza das despesas, classifica de maneira diferente. Como eu falei, né? Uma despesa de investimento estava classificada como uma despesa de custeio, ela pode dar um norte totalmente incoerente para a empresa e ela acabar tendo problemas mais sérios lá na frente. Então essa é uma área interessante que a gente consegue ajudar um empresário. Legal, desculpa interromper. Uma coisa interessante está colocando é o seguinte: o empresário ele foca no seu negócio, deixa a parte administrativa com a Braga, que é uma empresa de contabilidade, e no quesito aí financeiro, você faz então toda a gestão de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, negociação se precisar com o banco, essa parte toda. Perfeito, a gente consegue abranger praticamente toda a área administrativa da empresa. Então, desde o contas a pagar, da conciliação bancária, do contas a receber, até apoiar o empresário nas decisões que ele precisa tomar. Em alguns casos, dependendo do contrato, da necessidade do cliente, nós negociamos com fornecedores, até procuramos novos fornecedores, dependendo da situação, e oferecemos uma consultoria estratégica, financeira, empresarial, com o objetivo de ajudar o empresário a enxergar o ramo dele e deixar ele cuidando daquilo que ele sabe fazer melhor e dando uma sustentação segura no back-office dele, permitindo com que ele fique tranquilo. Ele vai simplesmente analisar dados conosco e entender que direção a empresa dele está ganhando, onde ele pode colocar mais força no negócio. É uma coisa muito interessante, tem apoiado bastante os empresários hoje. Tá certo. Olha, Eric, eu agradeço imensamente as explanações, explicações. É bom saber que em São José dos Campos tem uma empresa de contabilidade que já tem mais de quantos anos de experiência? A Braga, Eric? Esse ano nós estamos completando 40 anos. 40 anos de experiência. Começou lá com Perdão, 45 anos. 45 anos. Olha 45 lá, hein, rapaz. Anos. 45 anos já de experiência, começou com teu pai, passou aí, agora tá na mão dos herdeiros, vamos colocar assim, né, sucessores, e sempre com uma visão aí à frente. Legal, interessante. Bom, Eric, nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira conversando, mas eu sei que o seu tempo também é apressado, né? Deve ter lá vários clientes já precisando da ajuda em todos os âmbitos aí, seja da parte contábil, fiscal, financeira. Quero agradecer essa entrevista, colocar a TV comunitária de São José dos Campos, que é o canal Plural, à disposição da tua empresa, da sociedade, dos seus clientes também, para a gente fazer bate-papos como este e trazer esclarecimento para a população, tá bom? Emerson, eu que agradeço pelo convite do canal Plural, um privilégio conversar com vocês, sempre à disposição. Se houver algum assunto que vocês queiram tratar num segundo momento, pode contar com a gente, comigo, com a equipe da Braga, que vai ser um privilégio. Deixa eu só pedir para você, se alguém quiser contactar a Braga hoje, a gente tem um telefone que está passando embaixo, mas onde que fica a Braga Contabilidade hoje? A Braga Contabilidade, a sede da Braga fica no bairro da Vila Ema,
na rua Comendador Remo Cesaroni, número 162, próximo ali ao estacionamento do supermercado Vila Real. Tá. Esse telefone que está passando aí embaixo, além de ser o nosso telefone de contato via telefone, é um número WhatsApp também. Então, podem entrar em contato conosco por esse número, pelo WhatsApp, que nossa equipe vai estar de prontidão para atender. Tá bom, Eric. Obrigado. Um bom dia para você, uma boa quinta-feira. Igualmente, Emerson, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até mais.